Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Eu sou o Luiz César Lázari e estamos começando o Pauta em Debate. Vamos começar o programa desta noite falando de saúde, particularmente a saúde quando o corpo já começa a ficar um pouquinho mais velho. Meu caso, né, minha amiga? E pode ser o caso de muita gente também, né? A idade começa a avançar e você pode começar a ter problemas de saúde. Alguns que são decorrentes do desgaste, né? E outros que podem acontecer. Naturalmente, o corpo vai desgastando. E será que quando a gente fica um pouquinho mais velho, os ossos ficam do mesmo jeito? Será que dá para prevenir algum tipo de doença? Para falar um pouquinho sobre essa questão, está aqui conosco a personal trainer Sueli Carraro, que é educadora física e tem também pós-graduação em treinamento personalizado e funcional. Sueli, seja muito bem-vinda, querida, uma ótima noite para você. Claro que eu fiz dourei um pouquinho a pílula, sim, mas quando a gente fica mais velho, os ossos também ficam velhos. Sim, sim. O caso da osteoporose, o que ocorre é, durante a vida, desde que nascemos até a fase adulta, nós ganhamos massa muscular, nós perdemos osso durante a vida, mas também vamos repondo por essa massa muscular. Depois que chegamos à fase adulta, nós começamos a declinar. A gente para, essa massa óssea começa a diminuir. A partir de que idade começa a diminuir? Os 45, 50 anos começa a declinar. Quer dizer, eu já estou nessa fase, então, já. Particularmente eu estou nessa fase, meus ossos já estão começando a você começa a produzir menos massa óssea. Então, o que ocorre? A perda, você continua perdendo, mas continua também produzindo menos massa óssea. Essa perda, nós perdemos até 80% depois que começamos a envelhecer. A osteoporose, o que ocorre? Ela deixa os ossos porosos, por isso, né, osteoporose. Deixa os ossos porosos, os ossos ficam fracos. Você imagina assim, o osso, quando você vai ganhando a massa óssea durante o crescimento, ele vai endurecendo. Né? Quando você começa a diminuir, ele vai diminuindo, vai perdendo. Se essa massa óssea, esse osso não for fortalecido durante a fase de criança, adolescente, jovem, adulto, vai se instalar a osteoporose. Quer dizer, fazendo aqui, interrompendo você, eu estou com uma imagem na cabeça, até para a gente poder explicar um pouquinho melhor. É como a gente comprasse aqueles queijos. Tem os queijos, sim, que tem um buraco dentro, né? Um buraquinho. Um queijo, dizem que o tamanho do buraco, inclusive, é questão de qualidade. Eu não entendo muito de queijo. O queijo mais compacto, aquele que a gente compra fresco, que ele é duro, uma mussarela, por exemplo, é o osso sadio, né? Que tem alguma porosidade, mas não é tanto. Sim. Quando começa a ficar aquele queijo cheio de buraco, é o osso que está envelhecido e já está instalado a osteoporose. Então o osso fica fraco e o que ocorre? Qualquer queda, às vezes uma batida num canto de um móvel, você pode sofrer uma fratura, porque o osso está fraco. Ele é mais incidente em mulheres. Certo. Os homens não fogem, não estão... não é difícil de ter, mas a mulher é mais suscetível, principalmente quando ela entra na menopausa. Tem alguma ligação, exatamente isso, a menopausa com a incidência da osteoporose? Porque ela começa a perder os hormônios e isso também diminui ainda menos a produção de massa óssea. Quer dizer, então ela é mais suscetível. E se ela não tem uma vida regrada lá de trás, uma alimentação rica em cálcio, se ela consome muito álcool, o tabagismo e o sedentarismo. Hoje se fala muito, a medicina, tudo se fala muito nos exercícios físicos como prevenção de saúde. E na osteoporose não é diferente. Se você pratica exercício físico desde a infância,
você vai fortalecendo esse osso e chega lá na frente, quando você começa a perder a massa óssea, o seu osso está fortalecido. A perda de massa óssea é menor. Quer dizer, dura mais tempo. Sim, qualidade de vida na velhice. É outra. Então por que se fala tanto em atividade física hoje? A atividade física ela deveria ser como um hábito alimentar. Você come quantas vezes ao dia? Porque você sente fome, certo? Você toma água porque você sente fome, o seu organismo necessita de água. Então você tem hábitos, você começa a trabalhar, você tem o hábito de levantar cedo, você tem regra. A atividade física deveria ser na vida das pessoas dessa forma, um hábito. Como é que a gente faz para sentir vontade de fazer isso? Pois é. Se você inicia na infância uma criança na atividade, nas brincadeiras, tudo, a criança vai crescer com esse hábito. Aliás, eu queria, Sueli, falar sobre isso. Dois públicos distintos. Sim. Para quem está nos assistindo, que tem crianças, jovens, adolescentes, qual é a forma de prevenir, tanto alimentar como de exercício? Depois a gente vai falar do pessoal que já é mais idoso e que já perdeu esse bonde. Para quem tem filhos em casa, você está falando, o bom é ensinar a gostar de esporte, fazer uma caminhada, uma corrida, andar de bicicleta. Não precisa entrar na academia do taekwondo, do jiu-jitsu, 10, 12 coisas, até para não sobrecarregar. Mas a atividade física é importante. Essencial. Hoje o que a gente vê são as crianças em frente à televisão. Tira as crianças um pouco de frente à televisão. Tira do videogame. Computador, telefone. Computador. Então hoje a criança já nasce, eu falo que já nasce com o celular na mão. Entendeu? É cômodo para os pais hoje colocar as crianças em frente a uma televisão ou com o celular na mão, com o tablet na mão, porque a criança fica ali quietinha. Só que a criança, ela não ganha coordenação motora. Ela não vai fazer esse fortalecimento ósseo que ela necessita desde a infância. Porque a criança, quando ela corre, quando ela pula, ela vai pular uma amarelinha. Brincar, é isso que você falou, não precisa pôr numa academia. Brincar. Põe a criança a pular uma amarelinha, vai pular corda, vai correr, vai brincar de pega-pega. Até porque socializa melhor também, né? Sim, tem uma série, né, um leque grande de atividade física. Ela fazendo isso, a alimentação, introduz desde de pequeno uma alimentação rica em cálcio, que são o que? As folhas verdes escuras, derivados de leite, feijão, grãos. Algum alimento que deva ser evitado nessa fase do fortalecimento dos ossos? Para criança não. Para criança não. É mais o adulto quando começa a fumar, a ingerir bebida alcoólica, que isso ajuda. O café, bebidas que têm cafeína ajudam também no enfraquecimento ósseo. Quer dizer, então um caso como eu, agora vamos passar para quem perdeu o bonde e não fortaleceu os ossos lá atrás, né? Depois eu vou falar assim, então, Sueli, Luiz César, eu trabalhei a vida inteira, eu não tive tempo de fazer esportes, a alimentação em casa era o que tinha, não dava para escolher muito, né? Sim. A gente sempre tem uma vida difícil. E depois que eu cresci, tem que trabalhar, aquela conversa toda que a gente já conhece. Sim. E aí você começa a tomar uma garrafa de café por dia, como é meu caso, né? Tomar cervejinha, né? Eu nunca fumei, mas tem gente que gosta de fumar também. Isso vai atrapalhar na questão óssea, vai possibilitar um surgimento mais rápido da osteoporose. Deixar de fazer isso, o que pode ser feito nesse sentido? Sim, diminuir. O café, ele não é proibido, mas em pequenas quantidades. Eu acho que hoje tem uma pesquisa aí que é no máximo 3 ou 4 xícaras por dia, né? Não uma garrafa. Bebida alcoólica você pode consumir, mas o consumo em excesso, porque o que acontece? Esses produtos, eles inibem a absorção do cálcio. Por exemplo, você foi constatado portador já da osteoporose, já tem seus ossos, já estão porosos. O médico vai te receitar um remédio rico em cálcio, que você vai tomar, uma reposição de cálcio. Mas se você ingerir muita cafeína, se você ingerir muita bebida alcoólica, isso vai inibir a absorção do cálcio no teu organismo e não vai resolver nada. Quer dizer, o remédio fica sem efeito. Sem efeito. Quanto à atividade física, é essencial depois que se descobre a osteoporose. Ela não pode mais ser uma atividade física de impacto. Sim. O portador de osteoporose, dependendo do grau, ele não pode correr,
Ele tem que tomar cuidado ao descer uma escada, porque quando você desce uma escada, quando você bate o pé no degrau, o impacto que pega lá no seu pé, ele corre o teu corpo todo, tá? O exercício essencial seria a musculação. Aí sim, quem não gosta de uma academia, tem que ir para uma academia. Então, por que a gente fala? Começa lá de trás, numa atividade que você gosta, para prevenir. Instalado a osteoporose, você tem que fazer o exercício de fortalecimento muscular. O que vai ocorrer? Você não vai mais recuperar o seu osso. Onde se instalou a osteoporose, não vai ser mais recuperado. Mas você tem que fortalecer daí a sua musculatura. Então, a sua musculatura estando forte, o que vai ocorrer? Se você tropeçar, se você levar um escorregão, você vai conseguir se equilibrar evitando uma queda. Porque quem é portador de osteoporose, caiu, quebrou. Uma pergunta, Sueli, mais uma pergunta, né? Estou curiosíssimo sobre esse assunto, até porque estou sentindo nos ossos, como diz o caboclo, né? Fazendo aqui um trocadilho infame. Quando acontece a osteoporose, ela é localizada em um membro, por exemplo, ou é no esqueleto inteiro? Ela atinge essencialmente coluna vertebral, quadril, punho e por muitas vezes os ossos do fêmur, tá? Então, por que eu te falei do impacto? Se você cai, você não tem a musculatura fortalecida e os seus ossos já estão com osteoporose. Se você cai de frente, qual é o seu instinto? As mãos. Quebra. Então, o peso do teu corpo, o impacto das mãos no solo, mais o peso do teu corpo sobre o seu punho, vai quebrar. Você pode sofrer até uma fratura exposta ali. Se você cai sentado de lado, você vai cair sentado, o impacto vai ser aonde? Na sua coluna, principalmente na lombar. E pode ser sério. Sim. Pode quebrar o osso do quadril. Um atropelamento, qualquer... Você vê muitos idosos que são atropelados, o que quebra? Fêmur ou quadril. E aí o que ocorre quando existe essa fratura? Você vai ficar muito tempo acamado, porque o osso, ele vai demorar muito tempo para colar ou ele nem vai. Tem que colocar uma prótese, por exemplo. Uma prótese, um pino, alguma coisa. E aí o que vai ocorrer? Muito tempo acamado. O idoso, no caso, você ouve falar muito em idosos, o maior índice de mortalidade do idoso não é por queda em si. É pelo tempo que ele fica na cama. Porque o idoso vai ficar muito tempo acamado, esse osso provavelmente não vai colar, vai começar a formar água no pulmão, isso vai virar uma infecção e leva ele a óbito. Aliás, a gente está partindo para o encerramento da entrevista, quero agradecer muito a presença da Sueli Carraro aqui. A gente ouve muito esse relato, né? Nossa, o meu pai, meu avô, era tão forte, caiu, depois que caiu, definhou e foi a óbito. Sim. É justamente isso, é por conta da osteoporose muitas vezes. Por conta da osteoporose muitas vezes e pelo longo período acamado que ele fica. Para a gente encerrar, existe algum sintoma que a pessoa possa perceber que tem isso ou tem que ser um exame clínico? Então, a osteoporose, ela não dói. Você pode passar anos e você não sente dor. Você vai descobrir. Ou, se você caiu, sofreu uma fratura, que daí não tirar um raio-x, o médico fala, olha, você tem osteoporose nesse osso, dificuldade de colar é mais difícil. Ou, o que a gente indica, a partir de uma certa idade, a partir dos 45 anos, a mulher vai ao ginecologista, ela pode pedir para o próprio ginecologista, escuta, tem o exame de densitometria óssea, que vai calcular isso. O próprio ginecologista pode pedir e encaminhar para um reumato, no caso de o laudo for de osteoporose, ou ela mesma procurar um reumatologista a partir dos 45 anos para fazer esse exame, para prevenir. Vai fazer a densitometria, se ela já tiver instalado, tratamento, academia, musculação, reposição. Se não estivesse instalado ainda, a partir dos 45 anos, 50 mulher, principalmente, começa a entrar na menopausa, vai fazer um exercício físico. Você quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Você pode ligar para a Sueli Carraro, o telefone dela é 991291997.
9129-1997. Um assunto interessantíssimo e, claro, a gente vai falar mais sobre isso. Obrigado pela presença, Obrigada parabéns a você. pelo trabalho. Obrigada. Ótima noite. Obrigada, igualmente. Boa noite. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Vamos falar de uma coisa boa. Aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais, particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Agora vamos falar de transporte. Especificamente, a briga que acontece em muitas cidades é a questão de táxis versus os aplicativos que são utilizados para transporte em carros privados, como por exemplo o Uber. E na verdade, meu amigo, minha amiga, aqui na cidade de Londrina foi protocolado recentemente, há poucos dias atrás, um projeto de lei de autoria do vereador Rony Alves que busca regulamentar esse tipo de aplicativo. Eu vou mostrar aqui para você a matéria da Folha de Londrina. Giovanni mostra para a gente, por gentileza, né? Protocolado projeto de lei que regulamenta transporte por aplicativo, que aqui o mais conhecido deles é o Uber. A reportagem é do Celso Felizardo para a Folha de Londrina. Está aqui conosco justamente o vereador Rony Alves, autor desta proposta. Vereador, seja mais uma vez bem-vindo, ótima noite. Muito obrigado, Lázaro. É um prazer estar aqui com você, com o seu grupo aqui na CNT, para a gente conversar sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto polêmico, mas que vale a pena, principalmente para quem é usuário. Aliás, normalmente político não gosta muito de colocar a mão em assuntos polêmicos, né? Dizem que Tancredo Neves não torcia nem para o Atlético, nem para o Cruzeiro, torcia para o América, justamente para fugir dessa briga. E você, ao contrário, busca enfrentar uma situação que ela está bastante crítica em todo o país, em várias cidades, havendo aí confronto entre taxistas, que é o meio que é regulamentado pelas prefeituras, e os aplicativos, o mais conhecido deles, o Uber, que foge um pouco dessa regulamentação. Você está tentando colocar uma forma de equacionar isso? Na verdade é o seguinte, o que eu acredito piamente? Eu acredito que o usuário,
Você que está na sua casa, nos ouvindo agora pela CNT, você tem que ter opções. Quer ir de ônibus? O ônibus tem que estar à sua disposição com um preço módico. Quer ir de mototáxi? Ah, mas o mototáxi é perigoso. Não é perigoso? Mas quantas pessoas usam moto? É opção sua. Se você preferir ir de mototáxi, por alguma razão, estaria à sua disposição. Não, eu prefiro ir de táxi. Estaria à disposição, perto da sua casa, ou através de um telefonema que você faz, você chama um táxi. Mas se eu quero ir através de um aplicativo que eu conheci, que eu posso usar, e que eu entendo que é mais cômodo, mais confortável, mais rápido e mais barato, é opção. O usuário precisa ter essas opções. E o que tem acontecido em Londrina em especial? Nós começamos a discutir, primeiramente, Lázaro, e acho que é até interessante que a gente consiga fazer esse histórico, nós começamos a discutir um projeto de lei que é o PL 64, de 2016, que está parado lá na Câmara e que trata da questão especificamente dos taxistas. Porque, verdade seja dita, o taxista ele tem uma centena de cobranças que é feita em cima dele. Por exemplo, ele tem que estar com o carro sempre limpo, higienizado, porque senão passa lá um agente da CMTU, vê que o carro dele não está propriamente em condições de uso, o multa. Só que não é dado a ele um tempo para que ele possa fazer a higienização do carro dele no ponto. Ele é obrigado a estar sempre com aquele luminoso táxi em cima do táxi. Se ele para na frente de um banco, ele tira, alguém da CMTU passa, multa. Mas se ele deixa ali em cima, passa um meliante, rouba aquilo ali, ele vai pagar R$80, R$90, R$100, R$120 para ter um outro de volta. Então, há algumas condições que ninguém olha para o taxista. O taxista não pode parar em fila dupla porque ele é multado. Mas quando ele vai para uma clínica levando um cadeirante, um idoso, uma pessoa com mobilidade reduzida, como é que ele vai fazer isso daí? Então nós começamos a discutir esse projeto. Dentro do projeto, havia uma discussão a respeito do uso de aplicativos. Os taxistas nos ligaram, no mês de julho de 2016, solicitando que a gente tirasse do projeto a parte que falava dessa questão do uso de aplicativos. E isso saiu pela imprensa. Chegou até a Uber Brasil e eles nos ligaram para discutir a questão da regulamentação em Londrina do uso de sistema de aplicativos. Como você mesmo disse, o mais conhecido é o Uber, mas nós temos centenas de outros, né? E aí começou uma polêmica entre os taxistas e os condutores de Uber. Por quê? Porque os taxistas entendem que o Uber não pode ser legalizado. Eles entendem que o Uber é proibido. Na verdade, se a gente olhar a lei federal, a lei que trata da questão da mobilidade urbana, a 12.587, de 2012, ela prevê a possibilidade do compartilhamento de veículos a partir de aplicativos, que é o que se tem hoje. É uma realidade nos grandes centros, tanto no Brasil quanto no mundo afora. E nós estamos falando de mas você vai para a Europa, você tem várias opções. Então, essa discussão precisa ser travada com bastante cuidado, com bastante tranquilidade. E o uso de aplicativo em Londrina, ele precisa ser regulamentado. E eu vou ser muito sincero e muito honesto. Regulamentar é muito melhor para os taxistas. Por quê? Em se tratando de regulamentação, a Câmara vai propor um projeto de lei. Nós já propusemos, já está protocolado lá. Agora, para isso, evidentemente, tanto a CMTU quanto a Secretaria de Fazenda, ela vai exigir que haja uma cobrança pecuniária desses transportes. Uma taxa, vai cobrar deles alguns valores? Vai. Então significa dizer que a concorrência entre o uso de aplicativo e o táxi tornar-se um pouco mais igualitária, porque os motoristas de Uber terão que pagar também algumas taxas para o município, o que é uma realidade no Brasil. Que hoje eles não pagam. Hoje eles não pagam porque o serviço não é regulamentado. Ou seja, o motorista do Uber hoje, aquilo que ele cobra do usuário, ele fica com uma parte vai para a empresa, para o aplicativo, para gerenciamento e a parte dele. O município não recebe nada. Não recebe nada. Agora, é claro, nós queremos que o município receba também, mas de forma justa. Porque se for para taxar violentamente os motoristas de aplicativos, não vale a pena, porque esse valor vai acabar recaindo no usuário. O usuário vai entender que Uber e táxi ficaram caros, ele vai ter uma terceira opção. É preciso que a gente trabalhe com muita cautela, com muito cuidado. Então nós esperamos, esse projeto inclusive, ele vai passar pela Comissão de Justiça, daí ele vai para a CMTU, ele vai para a Secretaria de Fazenda e eles poderão evidentemente arbitrar os valores e as taxas que eles querem incluir no projeto. Agora, nós esperamos muito que a CMTU e que a Secretaria de Fazenda trabalhem sempre pensando que não é possível onerá-los de forma absurda, porque senão esse valor vai parar exatamente no bolso do usuário e não adianta nada. Essa discussão ela vai acontecer dentro da Câmara e, claro, é uma discussão que vai ser bastante inflamada. Sim, na verdade, esse assunto
é polêmico e ele já está inflamado. A gente sabe, por exemplo, que os taxistas não aceitam, eles não querem Uber, porque é uma concorrência. Mas a concorrência, ela me faz melhorar, me faz trabalhar melhor. Ela vai fazer com que... Mas no meu entendimento, o que mais chama atenção é que o usuário, o londrinense, esse será o grande beneficiário. E você acredita que essa forma de transporte por aplicativos, ela é reversível ou algo que, como aconteceu no passado, por exemplo, nós tínhamos os charreteiros, né, que acabaram sendo aposentados quando o carro a gasolina, motor a gasolina começaram a ser mais comuns. Você acredita que o transporte compartilhado por aplicativo, ele pode acabar ou é uma tendência irreversível? Olha, na minha avaliação, é irreversível. Eu acredito que não volta mais. Até porque, se nós pensássemos, quem em 10 anos atrás imaginaria você ter uma comunicação tão rápida, tão eficiente, tão eficaz como o WhatsApp? Ah não, mas nós já temos o e-mail. Então, fica proibido a utilização de WhatsApp porque nós já temos e-mail. Não, mas nós já temos o correio que leva as cartas para casa das pessoas. Então fica proibido o uso de e-mail. Não dá para acreditar nisso, né? E você está dizendo isso, eu estou me lembrando de quando eu era menino, na escola onde eu estudava, lá no Sagrada Família, no Jardim do Sol, mais de quase 35 anos, a gente tinha um amigo que o pai era dono de um guincho. Aqueles que antigamente você pegava o seu carro zerinho, ele amarrava uma corda, amarrava uma corrente e levava o seu carro puxando. O tempo foi passando, hoje você não tem mais aquele tipo de guincho. Você tem aquelas plataformas seguras, tranquilas, que não estragam o seu carro, que não arranha. Então, aquele modelo passado não volta nunca mais. Eu não estou dizendo que o táxi vai acabar, porque eu não acredito que o táxi acabe. Não acredito mesmo. Agora, é preciso que o motorista de táxi se atualize, é preciso que o preço seja mais justo. Porque uma pergunta que eu faço, e com todo respeito pelo taxista, eu até nunca usei Uber. Nunca usei. Se precisar, não tenho dificuldade em usar, mas nunca usei. Táxi, um monte de vezes. Agora, se o Uber consegue ter um preço tão mais barato que o táxi, como é que você me explica? O taxista, quando ele compra o seu veículo zero, ele tem um desconto, que varia aí entre 30% a 40% de desconto no valor do automóvel. Qual é o valor de IPVA que o motorista de táxi paga todo ano? Ele não paga IPVA. Então, não seria possível ter um preço um pouco mais barato para o usuário? O que nós, como políticos, estamos fazendo, o que nós estamos fazendo como representante do povo, é exatamente isso. É regulamentar o uso de aplicativos que vai tornar o serviço de transporte urbano um pouco mais barato para o servidor, para o usuário, para aquele que é o nosso fiscal, por assim dizer, como vereador. De qualquer forma, é um assunto bastante polêmico, mas, por outro lado também, vereador, você tendo mais opções de transporte individual, que quando você pega um táxi, um mototáxi ou mesmo Uber, é individual, você acaba de uma forma indireta também ajudando a desafogar um pouco o transporte coletivo. Sim, o transporte coletivo, o trânsito da cidade. Hoje a gente já sabe de algumas realidades de pessoas que quando vão trabalhar, elas não estão indo mais com o carro delas. Como o transporte por meio de aplicativo é mais barato, 3, 4 vizinhos chamam, eles vão trabalhar mais ou menos no mesmo horário, entram às 8 horas da manhã, eles chamam o mesmo carro e eles vão juntos. Então, naquele momento, você poderia ter 3 carros sendo utilizados nas ruas. Você só tem um. Por quê? Porque ele para num ponto só, eles dividem a corrida, que é bem mais barato, e estão fazendo isso. E nem o carro estacionado. E nem o carro estacionado. Nem o carro estacionado para ocupar vagas e às vezes até atrapalhando uma pessoa que está indo a uma clínica médica, está indo para um hospital ou está indo fazer um comércio e ela não consegue estacionar no centro da cidade. Até na questão de estacionamento também é viável. Mudando um pouquinho o assunto, que esse assunto, é claro, vai estar em discussão na Câmara de Vereadores. Para a gente encerrar essa entrevista, um outro assunto também que foi pauta da imprensa, a questão do contorno norte de Londrina, que é uma grande polêmica e que está aí uma situação bastante indefinida. Bom, justiça seja feita. Quem tem articulado essa discussão pelo Paraná fora, mas aqui na nossa região em especial, é o deputado estadual Tercílio Turini, a quem eu quero aproveitar e, se você me permitir, saudá-lo. Também outros setores, como a Rosinda ali de Cambé, o Miguel da também, Horizon. da Horizon, né? O Miguel, que é do Sindicato dos Transportes Particulares de Caminhões, ele tem trabalhado nessa questão, tem discutido essa situação junto conosco. Nós tivemos, inclusive, a visita deles na Câmara de Vereadores, falando sobre essa situação, que eu acho que seria interessante você que está nos assistindo aqui pela CNT, você entender bem o que significa isso. Hoje, há uma proposta
dentro do contrato dos pedágios, isso de 1997, de que as concessionárias de pedágio teriam a obrigação de fazer um contorno saindo de Ibiporã, tirando o trânsito da BR-369, passando ali próximo, um pouco mais ou menos perto da Avenida Saúl Elquinde, atrás dos 5 conjuntos, e chegando até mais ou menos ali perto da Sandosa, em Cambé, dando possibilidade para que a pessoa pudesse pegar então aí uma via para a região oeste do estado ou para a capital, para Curitiba, sem ter que passar necessariamente por dentro da cidade, vindo de São Paulo ou saindo de Londrina. O que aconteceu? O governo do estado quer mudar esse traçado. Ele quer fazer diferente, ele quer desobrigar as concessionárias dessa tarefa e pegar esse montante e fazer a duplicação entre Jataizinho e Cornélio Procópio. Tirar o contorno norte de Londrina, na nossa avaliação, seria um absurdo, seria deixar de fazer um investimento em Londrina que melhoraria consideravelmente a nossa região metropolitana, tanto no aspecto econômico, tanto na questão do aspecto de transporte, porque nós desafogaríamos a BR-369 e nós desafogaríamos a Avenida Tiradentes. Quer dizer, na verdade, é uma obra que tem que ser a classe política, os representantes de Londrina e da região têm que se unir para poder reivindicar a continuidade dessa obra junto ao governo do estado? Imediatamente. Nós precisamos que os presidentes de cooperativas, os proprietários de empresas de transporte interurbano, nós precisamos que os representantes de empresas que têm aí transportes e que vão se beneficiar disso, se unissem a nós. E que os nossos deputados estaduais, nossos deputados federais, ajudassem na sensibilização do governo do estado do Paraná. Não vai tirar um centavo dos cofres do estado, porque isso já está em contrato. As pedagiárias, elas têm um lucro que ultrapassa a casa de 2 bilhões ano no estado do Paraná. E essa obra ela está no contrato desde 1997. Agora o governador está dando a possibilidade de não cumprir essa obrigação contratual, não fazer esse contorno norte na nossa região, e esse dinheiro ser aplicado para a duplicação entre Jataizinho e Cornélio Procópio. A duplicação de Jataizinho e Cornélio Procópio é importante, mas ela tem que ser feita com dinheiro do governo do estado, ou com dinheiro das pedagiárias que ganham demais. Você tem um pedágio de Jataizinho que é o mais caro do mundo, são R$21 de pedágio. E a gente não vê nenhum movimento do governo e nem da equipe do governador Beto Richa no sentido de tentar amenizar, de melhorar e de mudar essa situação. Então, eu entendo que nós, inclusive vocês da imprensa, nos ajudarem para que essa situação não fuja, não escape de Londrina e que o contorno norte seja uma obrigação das concessionárias exigida pelo governo Beto Richa. Vereador, obrigado pela presença. Eu que Parabéns agradeço. pelo trabalho. Eu que agradeço. Um abraço a você e os seus telespectadores. Agora a gente vai dar uma dica muito legal, uma dica para você morar muito bem aqui em Londrina. Vamos falar de uma coisa boa, aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho mais informações no Pauta em Debate. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta.
Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Espero que você tenha gostado das nossas entrevistas nesta noite. E, como sempre, como é nossa praxe, eu coloco o espaço à disposição das entidades, pessoas, segmentos que se sentiram citados e queiram, claro, colocar uma versão diferente, uma visão diferente dos assuntos aqui abordados, particularmente da questão dos taxistas e também do transporte por aplicativos, Uber e companhia. É um assunto que é bastante polêmico, é um assunto que interessa a sociedade e o nosso ponto de vista, meu amigo, minha amiga, nesse caso, é o seguinte: deve prevalecer sempre o interesse coletivo, ou seja, o interesse da sociedade. Se o aplicativo veio para proporcionar um transporte mais eficiente e mais barato para o usuário, tem que ser sim utilizado, embora, concordo nesse ponto com os taxistas e com quem também critica, tem que ser regulamentado para que você tenha condições, inclusive segurança, ao fazer o transporte via aplicativo. Por outro lado, também é necessário que o poder público reveja as concessões dos chamados taxistas e, se é possível, também baratear essas concessões a ponto de que eles sejam mais competitivos também perante o transporte por aplicativo. Ou seja, a conta é de chegar, nem tão barato e não tão caro. Temos que equacionar para ter 2 ou mais serviços à disposição da sociedade, do usuário, que afinal de contas é o que realmente interessa. Muito obrigado por sua audiência, pelo carinho da sintonia. Um ótimo fim de noite para você. Tudo de bom. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.